Obedecer pela metade é o mesmo que desobedecer por inteiro. Você já conheceu alguém que começou com Deus, mas terminou confuso, distante e derrotado? Pessoas que obedecem, mas só quando convém? Hoje vamos ver a história de Amazias, um rei que começou bem, mas terminou sozinho, derrotado e envergonhado, porque obedecer pela metade, meus irmãos, é o mesmo que desobedecer por inteiro. Vamos para o dia 187 da jornada Bíblia toda em um ano. As mensagens são fáceis de entender e simples para praticar. E no final desse ano, se você me acompanhar aqui, teremos percorrido a Bíblia toda neste ano. E isto é espetacular. Me segue para não perder nada. Curte, comenta, amém, para engajar esse vídeo e aparecer para mais pessoas. Vamos juntos na jornada bíblica de conhecimento e fé. E favorita, você vai querer assistir mais vezes. Vamos conhecer o rei Amazias, rei de Judá, que começou sua trajetória com justiça. Executou os assassinos de seu pai, mas poupou seus filhos, obedecendo à lei de Moisés, uma atitude rara naquela época. Até aqui, tudo certo. Ele então forma um exército para guerrear contra Edom. Mas em 2 Crônicas 25, ele comete um grande erro. Contrata soldados de Israel, o reino do norte corrompido e totalmente idólatra. Deus envia o profeta que diz: se você for com eles, Deus não estará contigo. Amazias ouve e despede os soldados estrangeiros. A vitória vem. Ele vence Edom. Mas logo depois, algo inacreditável, traz os deuses de Edom para sua casa e se prostra diante deles e os adora. Um rei que viu o livramento do Senhor agora se curva a ídolos vencidos. Deus então envia um outro profeta que o confronta. Por que você adora deuses que nem conseguiram salvar o povo deles? A resposta de Amazias: orgulho, rejeitou o profeta e desafiou o rei de Israel para uma guerra. Acaba derrotado, humilhado, preso e depois assassinado. O pastor Jim Sugard comenta: Amazias representa o crente morno que obedece em parte, mas guarda no coração desejos por outras fontes de poder e segurança. Ele alerta: quando rejeitamos a correção de Deus, a ruína é só uma questão de tempo. Amazias, meus irmãos, reinou em Judá por 29 anos. Seu nome significa o Senhor é poderoso, mas a sua vida mostrou o oposto, alguém que confiava em sua própria força. O uso de mercenários israelitas mostra como Judá já começava a se contaminar com as alianças políticas em vez de depender completamente de Deus. Em achados arqueológicos, inscrições do século 8 a.C. comprovam conflitos entre edomitas e judeus, confirmando que essa guerra foi um evento marcante. Em Edom, arqueólogos encontraram ídolos de pedra semelhantes aos que Amazias pode ter trazido para Jerusalém. Pequenos, frágeis, mas adorados como se fossem poderosos. E para a gente colocar em prática esses capítulos. Você já começou obedecendo, mas depois se afastou? Já ignorou conselhos espirituais por orgulho? Amazias é um espelho para todos nós. Deus busca obediência completa, não por conveniência, mas por amor e temor. Ouvir é sabedoria, rejeitar é autodestruição. Vamos pensar e praticar esses ensinamentos poderosos de hoje. Agora, as nossas 3 principais lições. A primeira lição: obediência parcial é desobediência total. A segunda lição: o orgulho espiritual nos afasta da correção de Deus. E a terceira lição: adorar qualquer coisa além de Deus é abrir portas para a ruína. Vamos orar? Repita com fé e convicção: Senhor, limpa nossos corações de toda desobediência seletiva. Dai-nos humildade para ouvir as tuas correções e coragem para romper com o que nos afasta de ti. Que nunca tragamos para dentro de nós deuses vencidos, mas permaneçamos firmes na tua palavra e no teu espírito. Em nome de Jesus, amém. E que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Fugir de Deus cansa, mas obedecer transforma. Você já tentou fugir de algo que Deus te pediu? Talvez você tenha se sentido pequeno ou incapaz. Ou simplesmente não queria perdoar alguém? Jonas também tentou fugir. Mas o que ele descobriu no fundo do mar, no ventre do peixe, mudou a história de uma cidade inteira. E pode mudar a sua também. Vem comigo para o dia 188 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano. De Gênesis a Apocalipse. De janeiro a dezembro.
As mensagens são fáceis de entender e simples para praticar. Então, já me segue para não perder nada. Deixe seu comentário para engajar comigo. Compartilha. Vamos juntos levar a palavra de Deus. Todos os dias eu trago mensagens edificantes, transformadoras. Jonas recebeu uma ordem direta de Deus. Vá a Nínive. Prega contra a maldade daquele povo. Nínive era a capital do Império Assírio, inimigo cruel de Israel. Jonas não quer misericórdia para os seus inimigos. Então ele foge, vai para o porto, entra num navio, vai para Tarsis, direção totalmente oposta ao pedido de Deus. Mas de Deus, meus irmãos, não dá para fugir. Então vem a tempestade, o navio quase afunda. Os marinheiros incrédulos oram aos seus deuses pagãos. Descobrem que o culpado é Jonas. Ele então admite: sou hebreu e sirvo ao Deus criador do mar e da terra. Ele pede para o lançarem ao mar. E quando isso acontece, a tempestade cessa. Então Deus envia o peixe grande. Jonas fica 3 dias e 3 noites naquele peixe. Ali no escuro, sem esperança, ele ora. E naquele momento de total quebrantamento, que a obediência de Jonas começa a nascer. O peixe então o vomita na terra. Jonas vai a Nínive, prega. Uma cidade inteira se arrepende, até o rei. E Deus, claro, ama um coração quebrantado e perdoa o povo de Nínive. E Jonas, meus irmãos, se irrita. Fala para Deus: eu sabia que o Senhor era misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. Ele com raiva exclama para Deus. Jonas queria justiça. Ele não admitiu a graça de Deus aos seus inimigos. Então Deus prepara uma planta para dar sombra a Jonas. Depois a planta morre. Ele se entristece. Deus pergunta: você tem dó da planta, mas não tem dó da cidade com mais de 120 mil pessoas? O livro, meus irmãos, termina com uma pergunta. James Gard ensina em sua Bíblia de Comentários que Jonas representa o crente que ama a justiça de Deus, até que ela toque em seus próprios preconceitos. Ele escreve: muitos querem salvação, mas apenas para o que eles julgam dignos. Deus, porém, meus irmãos, ama até quem nos fere. Deus nos chama para sermos instrumentos da sua graça. Nínive era um mente e importante do Império Assírio, conhecido por sua brutalidade e idolatria. Arqueólogos encontraram registros de jejuns e arrependimento em períodos de crise, o que valida o tipo de resposta que Jonas encontrou ao pregar ali. A Síria seria anos depois usada por Deus como instrumento de juízo sobre Israel. Mas naquele momento a misericórdia triunfou. Será que você tem negado a missão de Deus por mágoa? Tem fugido do chamado por medo? Ou talvez esteja esperando que Deus trate com dureza alguém que te feriu? Lembre-se, o mesmo Deus que te perdoou é o que quer alcançar o outro, mesmo aquele que te machucou. A história de Jonas é sempre boa para refletirmos. Agora vamos para as 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição: não dá para fugir da vontade de Deus. E quando obedecemos, vidas são transformadas. A segunda lição: Deus se importa mais com pessoas do que com reputação ou os nossos preconceitos. Agora a terceira lição: às vezes a maior transformação acontece dentro de nós, antes de acontecer ao nosso redor. Vamos orar. Repita comigo com fé e convicção. Senhor, Deus Pai, se nós estamos fugindo do Teu chamado, nos alcance com a Tua graça, que o orgulho e o medo não nos afastem da Tua missão para nós. Ensina-nos a amar como o Senhor nos ama, a pregar mesmo quando não for fácil e a obedecer mesmo quando não entendemos. Em nome de Jesus oramos agradecidos, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você já se sentiu invencível em alguma fase da sua vida? Quando tudo está dando certo, os elogios aumentam, os resultados aparecem, mas aí de repente tudo desmorona. E hoje vamos aprender com a história de um rei que começou com humildade, mas terminou marcado pela lepra, que se esqueceu que a glória pertence somente a Deus. Vem comigo para o dia 189 da jornada Bíblia toda em um ano, de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Todos os dias, mensagens fáceis de entender e simples para você praticar. Me segue para você não perder a jornada bíblica. Deixa o seu amém para interagir comigo e compartilha. Vamos juntos levar a palavra de Deus. Uzias começou a reinar com apenas 16 anos.
Em 2 Crônicas 26, lemos que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele prosperou porque buscava o Senhor. Ele foi um rei habilidoso, estrategista, reformador, construiu fortes, fortaleceu Jerusalém, promoveu a agricultura. Ele era admirado, respeitado e até temido pelas nações vizinhas. A fama se espalhou até muito longe. No auge do sucesso, Uzias deixou o coração se encher de orgulho. Ele ultrapassou os limites da sua autoridade. Ele chegou a entrar no templo e a queimar incenso, uma função exclusiva dos sacerdotes de Deus. Mesmo sendo advertido por 80 sacerdotes, ele se irritou. E foi então que a lepra surgiu em sua testa. Então ele foi afastado do trono e viveu isolado até a sua morte. Já em 2 Reis, no capítulo 15, vemos outros reis sucedendo os tronos de Israel e de Judá. Um deles rompe o ciclo de idolatria e desobediência. Esses capítulos nos mostram uma sucessão de reis, mesmo com a oportunidade, continuavam totalmente afastados do Senhor. O comentarista bíblico, pastor Jim Sugard, em sua Bíblia de Comentários, nos ensina que quanto mais Deus nos abençoa, mais precisamos nos lembrar de quem é o abençoador. Uzias, inclusive, escreveu: Deus honra quem o honra, mas quando a soberba entra, a graça se retira. A lepra na Bíblia é um símbolo de pecado. E Uzias se tornou um retrato de alguém que esqueceu os limites da santidade. Inscrições assírias e registros arqueológicos mencionam o reino de Uzias como uma potência regional. Acredita-se que parte das ruínas, das fortificações e torres construídas em Judá, atribuídas a esse período, refletem mesmo o auge militar estrutural mencionado na Bíblia. A tradição judaica, meus irmãos, também aponta a sepultura real do rei Uzias fora do palácio, devido à lepra, como registrado em 2 Crônicas 26:33. Pergunta para refletirmos: você já confundiu bênção com autoridade? Só porque algo está indo bem, não significa que temos liberdade para ultrapassar os limites de Deus. A obediência, meus irmãos, é o que sustenta a bênção. Nós já falamos isso em capítulos anteriores. A pressa, o orgulho e a autossuficiência nos afastam do favor. Agora, as 3 lições poderosas de hoje. Memoriza para praticar. Primeira lição: Deus honra os que o buscam com humildade, mas resiste aos soberbos. Segunda lição: a bênção sem obediência pode se tornar maldição. E a terceira lição: nunca se esqueça, o sucesso vem de Deus e não de nós mesmos. Praticar essas lições. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Agora chegou um momento especial da nossa oração. Mas antes, curte essa mensagem, deixa seu amém se essa palavra falou no seu coração. Ore comigo agora. Repita com fé e convicção: Senhor, Deus nosso Pai, guarda os nossos corações do orgulho e da pressa, que jamais ultrapassemos os limites da Tua palavra. Quando estivermos no auge, nos lembremos de Te adorar. Quando estivermos fracos, nos sustenta com a Tua graça. Dai-nos um coração sempre obediente e reverente a Ti, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã.